todo mundo, um ótimo dia para vocês, bem-vindos, bem-vindas ao Primeira Análise desta segunda-feira, 31 de março, que começa agora trazendo um panorama das notícias que vão movimentar o seu dia. Hoje falamos sobre a movimentação de Donald Trump por um terceiro mandato na presidência dos Estados Unidos, sobre o esforço de Bolsonaro para se manter forte entre a população e sobre a visão popular sobre a pauta da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Eu te convido a participar da nossa conversa com o seu comentário aqui na live, seu voto na nossa enquete e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Na enquete de hoje a pergunta é: você acha que o PL da anistia tem apoio popular suficiente? Você pode responder entre sim, é de interesse geral, ou não, é para um grupo pequeno. Além de responder, justifique a sua resposta aqui nos comentários, conte pra gente por que você escolheu essa alternativa e participe da nossa conversa. Hoje eu quero convidar você, nosso espectador, para experimentar uma nova dinâmica aqui no Primeira Análise, que é um intercâmbio de assuntos entre nós. Hoje começamos a propor discussões que vão passar por três comentaristas. Eu sou uma dessas pessoas e aqui comigo eu tenho meus companheiros de sempre, o Frederico Duboc, que é nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, e a Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília. E cada um de nós vai trazer um tema e nós vamos discutir juntos, tirar dúvidas e convidar você para participar e apresentar seus pontos também. Vamos então começar dando as boas-vindas aos colegas. Oi, Fred, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, Fran, bom dia a todos. Bom dia, Fran. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia para o Fred, claro, para todo mundo que nos acompanha. Bom, Fred, vamos começar então com o seu assunto que fala sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso. No final de semana, o Donald Trump deu uma entrevista à NBC e ele falou que não está brincando na possibilidade de um terceiro mandato na presidência dos Estados Unidos. A Constituição Federal dos Estados Unidos proíbe terminantemente um terceiro mandato de presidentes, certo? E isso daí existe como a 22ª emenda. Em toda a história dos Estados Unidos, desde George Washington até hoje, apenas um presidente teve mais de um mandato presidencial. De dois, né? Mais de dois, perdão. Ele conseguiu ter o terceiro. E esse presidente que conseguiu foi exatamente o Franklin Delano Roosevelt, que ele foi eleito em 1933 e continuou até 1945, quando ele morreu em decorrência de complicações da saúde dele. Ele tinha poliomielite e a saúde era muito frágil. Então, ele fez esse período todo. Mas o que acontece? Não existia essa lei naquele momento e ele foi eleito no pós-crise de 1929 e ele conseguiu a eleição para o terceiro mandato em 1941, quando os Estados Unidos estavam às vésperas de entrar na Segunda Guerra Mundial. É muito questionado, tanto é que em 1947 foi proposta essa 22ª emenda que proíbe a eleição por mais de 2 mandatos. A gente até tem, né, Fred, o texto dessa 22ª emenda. Vou pedir para a nossa direção de TV colocar aí na tela para o nosso espectador Essas saber. São as imagens, desculpa, são as imagens da época que ele concorreu em 1940 e 41. Então, a 22ª emenda, que foi proposta na época do governo Truman, diz: nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes, e nenhuma pessoa que tenha exercido o cargo de presidente ou atuado como presidente por mais de 2 anos de um mandato para o qual outra pessoa foi eleita presidente, no caso ele seria o vice, por exemplo, será eleita para o cargo de presidente mais de uma vez, né? Então, essa restrição, ela existia anteriormente, na época desde o George Washington, que ele se recusou a ter um terceiro mandato. No discurso de despedida dele, quando ele encerrou, ele fez essa ressalva. Ele falou que achava que aquilo dali, em nome da unidade do país e da oxigenação da política. E outra coisa, ele, quando foi eleito presidente, os Estados Unidos vinha de um longo período sob o domínio imperial inglês. Então, para eles, para a democracia nascente americana e para a Revolução Americana, a ideia de uma perpetuação de uma pessoa no governo era completamente incabível, né? Era a dificuldade de fazer a base daquilo que os pais fundadores falavam, que era a representação política. E aí nisso, com esse projeto, né, Fred, de essa tentativa, essa intenção do Trump e desse
projeto da direita norte-americana de se manter nesse poder, né, já é já é algo que já está sendo feito agora, durante esse segundo mandato do Trump, que além dessa tentativa de se manter, né, pessoalmente nesse cargo, uma tentativa de projeto para que o projeto de governo dele se mantenha, né, mesmo se ele não se mantiver. Sim, não é uma coisa que ele tirou do bolso assim durante essa entrevista, não. É uma coisa que vem acompanhando em vários outros momentos. Na campanha, ele falou que ele descartou a possibilidade de um novo mandato. Uhum. Assim que ele foi eleito, já começaram as movimentações. O Steve Bannon, um marqueteiro muito ligado ao Trump no primeiro mandato, ele participou naquela ação conservadora do qual o Eduardo Bolsonaro discursou no início desse ano, né? Ele falou das possibilidades para que os Estados Unidos tivessem um terceiro mandato para o Trump, né? Ao mesmo tempo, um deputado do Tennessee, olhando minha cola aqui, Andy Ogles, ele propôs um projeto para que houvesse esse terceiro mandato presidencial, né? Trump também, durante uma convenção em Nevada da Associação Nacional dos Rifles, né, que é a grande associação dos defensores do direito de porte de arma nos Estados Unidos, ele também tinha falado da possibilidade de continuar pela um segundo, um terceiro, um quarto mandato. Então, mas isso na época foi entendido como uma piada. E agora eles estão falando inclusive de estruturas para poder contornar a restrição a esse terceiro mandato, que existem caminhos para isso. Mesmo que não se mude, então, essa Constituição, mesmo que não se mude essa emenda, existem outras formas de o Donald Trump permanecer na presidência. Isso. Primeiro vamos falar qual que é o caminho tradicional, né? Nós preparamos um slide também sobre isso, né? Ou seja, você, pelo artigo 5º da Constituição dos Estados Unidos, você propõe, com 2/3 de aprovação da Câmara e 2/3 do Senado, que haja uma revisão da Constituição. Se isso não fosse isso, você pode fazer um pedido também por parte de 2/3 dos estados para que isso aconteça. Mas, independente de qual desses dois primeiros caminhos, feito isso, é preciso a aprovação de 3/4 dos estados. Vamos lembrar uma coisa. Na Câmara, os republicanos têm a vantagem de 3 pessoas, 3 cargos. No Senado tem 3, na Câmara tem uma. Deixa eu pegar o número de novo, recorrer a minha colinha aqui. No Senado, a maioria são 51. Os republicanos têm 53. Na Câmara, a maioria são 218. Os republicanos têm 219. Então, eles não têm 2/3. A maioria, 218. 218 seria a maioria. Entendi. Eles têm 219 na Câmara. Entendi. E nos estados, são 27 estados republicanos e 23 estados democratas. Então você vê que não é uma tarefa fácil por aí, né? Exato. Então o que acontece? Eles já estão discutindo uma segunda forma para que isso seja feito. E qual seria essa segunda forma? Trump seria eleito vice-presidente e o presidente renunciaria para que ele continuasse, né? Isso previsto constitucionalmente, assim, ele pode fazer isso? Lá embaixo, naquele artigo, fala, você pode por 2 anos, né? Os democratas, os republicanos, eles estão se pegando muito, tanto o Bannon quanto o Ogles, da questão dos mandatos consecutivos. Eles falam que a 22ª emenda não fala em mandatos consecutivos. Trump foi eleito uma vez, Biden entrou, ele voltou. Só que a segunda emenda, nós lemos ali, não fala nem consecutivo, né? Fala, não pode 2 mandatos. Então, essas manobras eles estão avaliando para uma continuidade. E o Trump foi perguntado sobre isso na entrevista, e ele mesmo falou assim, é uma possibilidade. Agora, não é uma possibilidade tão fácil assim. Essa revisão constitucional, pelo que me parece, assim, até queria pedir um pouco da análise da Fran nesse caso, ela é mais difícil, né, do que uma revisão constitucional na lei brasileira, né?
E aí? A gente pode... É até interessante a gente olhar também para a nossa legislação eleitoral, porque a gente não passa, 2 anos com as mesmas regras eleitorais aqui no Brasil. Sempre há mudanças que são feitas principalmente no sentido disso, de tentar perpetuar quem já está na máquina pública, quem já está no poder. Claro, e quando a gente olha para a presidência da República, esse quadro muda um pouco. Vamos lembrar que a gente tem até um projeto em andamento e tudo, para quê? Para que o presidente da República, por exemplo, não possa ter uma reeleição, não dispute uma reeleição, mas esse mandato seja de 5 anos. A gente também vê projetos parecidos nesse sentido para evitar reeleições no próprio Senado Federal também, lembrando que no Brasil, o legislativo podem ser reeleitos aí quantas vezes forem, não tem nenhum problema em relação a isso. E no Executivo a gente tem essa trava, de 2 mandatos. Há mudanças também tentando ser feitas nesse sentido aqui. Inclusive, nesse ano, devem ter novas mudanças relacionadas ao Código Eleitoral para as eleições de 2026, que são eleições presidenciais. Mas isso de tentar mudar aí a reeleição, isso sempre esbarra e nunca passa. E até uma dúvida que eu tenho para o Fred, é porque a gente, igual ele falou, não foi uma coisa que ele tirou do bolso ali e pronto. Mas até que ponto isso é factível de fato, Ou se não seria muito mais um Donald Trump aproveitando, como ele tem feito nesse início desse novo governo dele, em aproveitar tudo que ele tem falado, bravata, e aproveitar que ele tem esse clamor um pouco das ruas também, para tentar colocar isso em prática. Não seria mais uma, digamos que, bravatas de fato do que factível mesmo? Ele acredita, no que ele está falando, tipo? Eu acho que ele acredita. Vamos falar por algumas coisas. Realmente o caminho é tortuoso. Um dos problemas que a gente viu foi exatamente essa questão das maiorias, consolidar essas maiorias, Ele enfrenta, nessa consolidação das maiorias, uma eleição agora de midterms, que é a renovação do Congresso no final desse ano, em novembro. Pode ser que os republicanos consigam mais vagas, mas não é garantido, principalmente é muito pouco provável que eles consigam tamanha maioria, porque o sistema de votação nos Estados Unidos ele acaba sendo um pouco engessado. Esse modelo distrital normalmente dificulta a renovação. Segundo problema, ele vai enfrentar, dentro dos republicanos, pessoas que estão interessadas na sucessão dele. Vamos começar. O primeiro interessado na sucessão dele é o vice, J.D. Vance. Combinar que ele abandone um governo eleito para entregar para o Donald Trump vai ser preciso uma força muito maior do que ele imagina. Não sei se a institucionalidade dos Estados Unidos conseguiria levar a isso daí. Outros aliados de Trump, inclusive membros do governo, são concorrentes diretos. Você tem o Marco Rubio, o secretário de Estado, que também é candidato. Você tem o Ron DeSantis, governador da Flórida, e você tem o Brian Kemp, governador da Geórgia, que também são pré-candidatos à sucessão do Trump. Então ele também vai ter que superar os adversários dentro do republicano. Essas são algumas das barreiras. Agora, imagina também que ele consiga superar essa barreira do congressual e eleja. Ele vai bater de frente, porque se vale para ele, vai valer para os democratas também. E lembremos que ele vai estar concorrendo com um grande nome popular dos Estados Unidos, que é o Barack Obama. E o Barack Obama, quando foi feita uma pesquisa recente pelo Instituto Gallup, de quais são os ex-presidentes com maior popularidade em 2025, 59% apontam Barack Obama. Donald Trump aparece em segundo lugar, junto de Bill Clinton. E tem ainda mais uma questão que é um complicador para o Donald Trump, que é o fato de que ele vai estar com, se não me engano, 82 anos no final desse mandato. Sim. Ele já vai estar no alvo que prejudicou o Biden. Exato. E também não vamos esquecer mais uma coisa que
Se é para mexer na Constituição, e o Trump diz que tem interesse, e ele já está enfrentando a Constituição americana com base na deportação de filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Né? Ele só não está conseguindo levar isso adiante porque um juiz local barrou. Mas se é para mexer na Constituição, quem impede que o Elon Musk, que é o grande homem hoje do crescimento, da reformulação do governo americano, né, do DOGE, dos cortes, ele também, por Constituição, não pode se candidatar. E se for para mexer na Constituição, ele também pode entrar como um concorrente ao Donald Trump e promover a mudança constitucional para que beneficie ele e não a continuidade do Donald Trump. Bom, e falando nesse projeto de poder da direita pelo mundo, a gente passa agora para a Fran para entender a movimentação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil, né, Fran? Pois é, né? A gente tem visto aí, não só após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de abrir uma ação penal contra o ex-presidente e outros aliados, mas a gente já vê essa tentativa de Bolsonaro de justamente se colocar como o único nome da direita aqui no Brasil que seria capaz de disputar as eleições de 2026. Ele faz isso muito no esforço também para evitar que aliados se sobreponham a ele, como, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros nomes, como o Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas, e Ratinho Júnior, do Paraná. Então, Bolsonaro, ele já vem nessa tentativa de se reafirmar como único líder, principalmente também, vamos lembrar, que nas eleições de 2024, a gente viu, né, uma direita pulverizada, a gente viu como que também essa direita está se organizando para um pós-Bolsonaro ou além de Bolsonaro, e justamente também para identificar aquela direita que ela é mais extrema e uma direita mais voltada para o centro, que pode conseguir votos ali desse centro-esquerda, que é justamente um eleitorado importante se a gente for pensar em eleições presidenciais. Mas Bolsonaro, numa tentativa aí de sobrevida, principalmente porque até mesmo a banca de advogados dele, né, já dá aí como certo uma possível condenação no Supremo, e o Supremo está com pressa para resolver isso para justamente não contaminar as eleições de 2026, Bolsonaro está adiantando essa, vamos falar, pré-campanha à presidência da República, e que esbarra não só no STF, mas vamos lembrar que tem aí 2 condenações pelo TSE que tornam ele inelegível até 2030. Então o caminho não é tão fácil, tão simples assim, mas enfim, e até numa tentativa como, né, como se fosse uma negação realmente do que está acontecendo e uma estratégia mesmo para permanecer nos holofotes e tudo, ele quer o quê? Adiantar essa pré-campanha aí presidencial. O jornal Globo, o Gabriel Saboia até traz hoje justamente que é o seguinte: o presidente, por exemplo, o ex-presidente, por exemplo, essa semana ele tem aí compromissos no Paraná, depois já tem uma manifestação marcada, né, para o final de semana em São Paulo, onde obviamente ele também estará, depois segue para o Rio Grande do Norte, só que o que o PL quer é que o ex-presidente passe por 8 estados, pelo menos, até o final desse semestre. Para quê? Para aparecer ao lado de governador, de prefeitos e para mostrar não só o PL, obviamente, mas para mostrar o que seria essa força popular do ex-presidente da República. E claro que nesse sentido, o Bolsonaro também navega aí para tentar se mostrar como o único nome. É até interessante quando o Fred mostra isso, né, que o Donald Trump também vai ter que ver se os aliados dele estão concordando ou não nesse sentido de uma reeleição, uma abertura ou não de do mandato lá na frente. Mas o Bolsonaro vem muito nessa tentativa, não só politicamente se permanecer aí nos holofotes, mas também para ver se isso cria algum impacto no Supremo e também para aprovação da lei da anistia no Congresso Nacional. Isso acaba, né, como você bem disse, Fran, essa falta de, vamos chamar de um recuo, né, essa persistência do ex-presidente Jair Bolsonaro em se colocar como o candidato viável, até como o único candidato em algumas situações, sendo que, no cenário atual, se a eleição fosse hoje, sei lá, se fosse esse final de semana, ele não poderia se candidatar. Então, assim, isso embola muito o cenário na direita, mas da mesma forma que, como a gente já falou aqui outras vezes, o capital político de Bolsonaro ainda é muito importante para esses nomes que desejam se eleger pela direita no Brasil, se colocar como essa opção nesse espectro político, né? Então,
acaba dificultando para a direita no sentido de escolher uma sucessão. A gente teve, inclusive, um exemplo disso, né, com o próprio presidente Lula, na época que ele foi preso, na época que ele tentou concorrer em 2018, em que houve essa insistência por muito tempo no nome dele. Claro que a situação que ele estava era diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também tinha essa possibilidade de ele não concorrer e foi insistindo ali até chegar no último momento e colocar o nome do Fernando Haddad para liderar, para encabeçar a chapa do PT. Então, a gente vê que há uma movimentação que ela é prejudicial para o campo político, né? Para quem está querendo aí essas eleições de 2026, a situação se complica, se embola muito, principalmente para quem tem a possibilidade de se manter num cargo público, como é o caso de Tarcísio de Freitas, porque ele pode tentar a reeleição ao governo de São Paulo, mas se ele quiser ser candidato à presidência da República, ele tem um prazo para se descompatibilizar, até abril. Então, até quando o ex-presidente Jair Bolsonaro também vai levar isso? O principal prejudicado hoje seria o Tarcísio de Freitas, porque outros nomes, como Romeu Zema, como o Caiado, eles estão ali mantendo, né? Caiado até está se aproximando mais do ex-presidente, até porque naqueles 50 minutos que ele falou na semana passada, após a abertura da ação penal no STF, ele quis deixar muito claro que ele ainda era o candidato, ele ainda é o candidato, até como ele usa a maior parte do tempo para criticar o presidente Lula e para falar das suas ações como ex-presidente, né? Então, ele utiliza muito do tempo isso. Então, esses pré-candidatos aí, eles estão muito nesse sentido de que precisam criticar o Supremo de certa forma, precisam agradar Jair Bolsonaro, precisam dar um jeito de aparecerem mais, mas sem irritar também o ex-presidente, sem conseguir... sem que sejam taxados como infiéis ou ambiciosos demais. Então, é uma tarefa bem difícil de se equilibrar e a situação pior é para Tarcísio, porque o Tarcísio é quem é aquele, né? Ele já está fazendo isso há um tempo, então, às vezes, ele dá um aceno ali à esquerda ao Lula para tentar também recursos para o governo de São Paulo. Então, assim, você vê essa tentativa, e o Fred estava até falando disso mais cedo na nossa reunião de pauta, né? Que talvez o grande desafio seja justamente não desagradar Jair Bolsonaro e os aliados dele para não perder esse protagonismo, né, Fred? Isso. Eu até lembrando duas coisas, né? Primeiro, na longa entrevista que o presidente Jair Bolsonaro falou no final de semana, ele foi perguntado sobre o Tarcísio e ele elogiou, mas ficou num elogio muito curto. Ele não falou assim, não, ele é um bom nome para ser candidato. Ele até citou também o Zema e falou, não, é uma boa pessoa, mas não é candidato. Candidato é o Bolsonaro, né? E realmente isso que a gente tinha conversado antes. Pode ser que o Bolsonaro, ainda há dúvida se o Bolsonaro transmite votos para um sucessor, mas é inegável que ele consegue queimar quem lhe é desleal, né? Os candidatos, por exemplo, dos legislativos que mudaram de campo depois de criticar o Bolsonaro, né? Eles perderam a eleição para a sucessão, né? O caso do Frota é muito visível, né? A Joyce Hasselmann também. E você vê também a quantidade de dedos que a Carla Zambelli tem hoje para falar com relação à questão da condenação dela, né, da posição do Bolsonaro em relação a isso. Ela critica, mas compensa. Ela reclama de uma coisa, mas depois elogia a outra. Esse medo de que o eleitorado se volte e fique sobre ele essa pecha de desleal. O que tira muito voto, não só por uma admiração, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também por uma questão de, putz, dá para confiar nessa pessoa para assumir algum cargo, enfim. Aí fica para alianças políticas também. Exatamente. Aí você não consegue transitar em outros lugares também, né? Você fica ali, beleza, eu sou ex-bolsonarista. E agora você é o quê? Você continua como um ex-bolsonarista. Bom, mas a direita também precisa abrir seu caminho, né? Eles correm contra o tempo também. Exato, exatamente. Porque precisa haver sucessão, né? De uma forma ou de outra, assim, né? Precisa em todos os campos políticos, né? A gente vê isso também no PT.
com essa falta de um sucessor, a falta de um nome que vai tomar o espaço ali, que vai assumir esse lugar dos protagonistas que a gente tem hoje, Lula e Bolsonaro. Bom, agora eu quero propor uma discussão aqui a respeito do PL da anistia e do apelo popular que esse projeto tem, do baixo apelo popular. No dia 16 de março, Bolsonaro levou cerca de 18 mil pessoas à praia de Copacabana para protestar a favor do perdão para os condenados pelo 8 de janeiro. E neste fim de semana, no sábado, uma manifestação da esquerda registrou 6.500 pessoas em São Paulo. Os dois dados são da USP. A gente tem as imagens aí das duas manifestações, vou pedir para a nossa direção de TV colocar para o nosso espectador ver. Essa é a manifestação na praia de Copacabana, né? A gente volta com as imagens aí para o nosso espectador assistir, entender que houve essa convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa daí, na verdade, é a manifestação desse fim de semana, que aconteceu contra o projeto de anistia, que teve menos ainda, né, adesão, que essa manifestação que foi convocada pelo Guilherme Boulos e pelo Lindbergh Farias, os dois deputados, que teve, né, uma adesão que não foi tão ali, não foi uma adesão alta, né, se a gente for parar para pensar. E quando a gente analisa essas duas reações, né? Eu acho que é bom lembrar que a manifestação a favor da anistia, ela aconteceu unificada em um lugar só, enquanto essas manifestações contrárias à anistia, elas aconteceram em vários lugares. Em Belo Horizonte teve, no Rio de Janeiro teve, em São Paulo, e a que a gente vê agora é a de São Paulo. E esse número que a gente falou, né, de 6.500 pessoas, é de São Paulo. Bom, seja a favor ou contra, o apelo popular pela anistia é baixo, e ele pode demonstrar, né, eu queria até que vocês trouxessem aqui as opiniões de vocês, as análises, ele pode demonstrar uma dificuldade para o avanço dessa pauta, porque por mais que seja uma pauta que está ali no Congresso, ela já enfrenta dificuldades no Congresso, ela já tem ali uma pouca vontade, digamos assim, né, uma baixa vontade do presidente da Câmara, Hugo Mota, de colocar esse assunto em pauta, mas quando você tem uma pressão popular por uma pauta, ela acaba ali tomando tração, né, tomando mais força dentro das casas legislativas, e parece que esse não vai ser o caso do PL da anistia, né, Fran e Fred? Dani, a gente pode colocar aí na conta que realmente o interesse maior desse projeto é do PL, em função para ter um pontinho ali no texto que também, de certa forma, salve o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso. Agora, ali na organização do centro, há outros deputados que se mostram favoráveis ao texto e tudo, mas isso ainda não entusiasma, não empolga, porque eles também levam em conta que o seguinte, olha, dos mais de 1.000 condenados até agora pelo STF em relação aos atos de 8 de janeiro, mais da metade, que são 542 pessoas, elas fizeram acordos com a PGR, e com isso trocaram o que seria uma condenação por penas alternativas. Além disso, outras 240 pessoas, segundo o balanço divulgado pelo próprio STF, elas foram condenadas aí a 1 ano. Essa foi a pena. Então, a avaliação também é de que isso iria se restringir a certo ponto a um grupo de pessoas ali, e essa falta, de fato, de um apoio, seja contra ou a favor, como você citou, aí nessas manifestações, isso também não leva nenhum tipo de pressão para que Hugo Mota e também o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, se manifestem, de certa forma, nesse instante. Vamos lembrar que eles querem passar esses 6 primeiros meses também de uma forma mais tranquila, né, em suas respectivas presidências, né, os 6 primeiros meses aí de mandatos nele. Então, os dois falaram sobre evitar colocar em pauta temas polêmicos e tudo. E como não há esse consenso dentro das próprias lideranças do Congresso Nacional, o Mota se coloca hoje também num ponto em que ele vai tentar adiar isso ou colocar em um banho-maria o máximo que conseguir. E levando em conta também esse levantamento aí que o STF fez recentemente para mostrar que, olha, isso talvez não vai atingir tantas pessoas. O maior interessado é Jair Bolsonaro. Agora, o Congresso quer salvar o ex-presidente ou quer apostar em um outro nome para 2026? Isso também está no cálculo. Uma coisa interessante é que realmente, como você falou, está na mão do Congresso. Na história do legislativo brasileiro, eu tinha falado assim, o modelo distrital americano engessa muito a mudança. No modelo brasileiro, que não é distrital, né,
o parlamentar, ele normalmente está muito distanciado do eleitor dele e ele nem presta tanta conta. Nós temos dois movimentos que são opostos assim, em relação à pressão popular. Por exemplo, a anistia para os refugiados da época da ditadura militar teve uma grande pressão popular e foi aprovado num Congresso que era majoritariamente controlado pela Arena, que era, na época, o partido do governo. E, ao mesmo tempo, outro projeto com grande pressão popular, que era a emenda Dante de Oliveira para as eleições diretas a presidente após o governo militar, né, ela foi barrada. Mas havia uma pressão popular muito grande. Há uma certa autonomia do parlamentar e do parlamento que segue uma dinâmica própria, não é, Fran? Exatamente. A gente está falando de um parlamento que ele está muito dependente não só dos outros poderes, claro que se mostra, Dani estava até citando sobre a escala 6-1 mais cedo, né? Que realmente essa pressão aí, principalmente nas redes sociais, atingiu muito. Só que é isso, né? Eles também... É um cálculo político ali. Será que fazendo isso um ano antes das eleições de 2026, isso vai ser caro para quem? Vai ser caro para quem tem a maior parte do eleitorado, que faz parte mais dessa bolha, dessa direita, mais radical mesmo. Só que a gente vê deputados muito mais ao centro. Então, eles também fazem esse cálculo para ver de quem que eles querem o voto lá em 2026, né? E essa insatisfação, assim, tem até análises que falam, inclusive, sobre a manifestação do dia 16 de março, a respeito de mobilização, de pautas que mobilizam. E aí existe, por exemplo, a questão, nesse dia, né, o próprio Jair Bolsonaro não falou nada, assim, falou muito pouco do governo atual, que a gente sabe que enfrenta questões com popularidade, que tem aí uma série de, né, reclamações da população, enfim, é uma série de ressalvas que afetam justamente essa possibilidade de reeleição ou não do presidente Lula. E aí, quando você pauta uma manifestação com base em uma medida que ela é muito restrita, que ela tem ela atinge, né, um nicho pequeno, uma parcela pequena da população, e para outras pessoas acaba ficando ali, beleza, foi anistiado ou não vai fazer tanta diferença na vida delas. Quando você trazer esse tipo de pauta nichada, ela acaba não mobilizando mesmo as pessoas. Então, se o Bolsonaro tivesse convocado uma manifestação com essa pegada de fora Lula, uma pegada de reclamação em relação ao governo, o que é, inclusive, o que eles estão pretendendo fazer, né? Tem uma manifestação marcada para abril, em que eles vão aí tocar justamente nesse tema dessa contrária ao governo, né? Um protesto contra o governo do presidente Lula. E aí existe uma expectativa de que haja uma mobilização maior, mas vamos ver como vai ser essa movimentação e o que vai ser feito nesse sentido. Mas aí, assim, acho que para a gente fechar aqui, a gente teve até a nossa enquete e perguntou, né, se você acha que o PL da anistia tem apoio popular suficiente? Por enquanto, a gente tem 66% das pessoas, dos votantes, dizendo que não, que sim, que é de interesse geral, e 34% dizendo que não, que é para um grupo pequeno. Até um contraponto aqui dessa análise, né, assim, é que a gente tem também nos comentários pessoas dizendo anistia sim e já, anistia total urgente, e aí tem outras pessoas falando sem anistia para golpistas, sem anistia para o terror, sem anistia. Então a gente tem uma divisão até também nos comentários aqui, mas falando sobre isso, assim, que há uma mobilização de nichos específicos, mas não é o que a gente vê ali enquanto maioria da população, né, Fred? Dani, é uma diferença, assim, a direita atua muito fortemente no meio digital, e enquanto a gente vê, essa mobilização no meio digital é muito forte. Exato. Mas como a gente viu nos movimentos desse final de semana e em Copacabana, presencialmente a mobilização é diferente, é bem menor, né? Isso daí é uma coisa a ser observada, como que isso como cada um desses grupos vai impactar a votação no Congresso. E se a gente for somar, né, 18 mil mais 6.500, dá ali 22 mil, 23... 24 mil, perdão, matemática, gente. Dá ali 24 mil, que é um número irrisório, né? Se for parar para pensar, tem bairros em grandes cidades que tem esse número de habitantes. É difícil eleger um vereador com 24 mil. Exatamente. Então a gente fica aí, já está no nosso momento de encerrar a discussão, que hoje foi
Foi quente, foi boa, bom conversar com vocês assim. E amanhã a gente volta então com mais temas, mas vamos encerrando por aqui. E agradeço a participação tanto do Fred quanto da Fran. Amanhã a gente volta. Obrigada, gente. Até Tchau, amanhã. até amanhã. Boa semana. Eu queria agradecer aqui, eu já dei até o resultado da enquete, e aí eu queria só agora agradecer a todo mundo que comentou aqui na nossa live de hoje, tivemos bastante comentários, todo mundo que assistiu. Este foi o Primeira Análise e todas as repercussões destas e de outras notícias do dia vão estar em otempo.com.br e mais tarde em O Tempo News, que começa às 7 da noite aqui mesmo no canal Tempo. Se você quiser participar com a gente e propor um tema para discutir, pode sugerir aqui nos comentários ou enviar por e-mail para mim, daniele.franco@otempo.com.br. E se você ainda não fez isso, deixa o seu like aqui na live, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Eu volto amanhã às 10 da manhã. Até lá!